Fala galera, Prof. Rei aqui e hoje vamos trabalhar com um assunto importantíssimo. Vamos trabalhar com a ideia de conjuntos. Então não sai daí que após a vinheta a gente começa a aula. Vamos lá galera, seguinte, conjunto. Se eu te perguntasse o que é um conjunto matematicamente, o que tu diria para mim? Conjunto é um ramo da matemática que, se eu falar assim, ó, a definição específica de conjunto é tanto, não tem, tá bom? Conjunto, na verdade, ele é uma ideia do quê? É uma ideia de um grupo. Então olha o que eu escrevi no quadro ali, o conjunto, vou até colocar entre aspas aqui, ó, é um grupo, é tu juntar um monte de coisas, normalmente com características semelhantes, tá bom? É para isso que vai servir, é pra gente fazer uma organização de coisas. Professor, de que coisas? Qualquer coisa. Eu posso ter um grupo aqui de canetas, eu posso ter um grupo aqui de chinelo, eu posso ter um grupo de pratos, eu posso ter um grupo de o que eu quiser. Tem bastante coisa aqui, na verdade, né? Vocês já perceberam. Então, mas a ideia é que eu posso formar um grupo com qualquer coisa. Eu vou juntar um monte de coisa e isso passa a ser um grupo. Só que para que a gente usa isso na matemática? Para que a gente possa, digamos, facilitar a compreensão de certos exercícios, nós criamos simbologias para trabalhar com essa ideia. Então, cada vez que eu for agrupar coisas, eu não vou falar assim, eu vou trabalhar com aquele grupo, eu vou trabalhar com aquele conjunto. Conjunto do quê? De qualquer coisa, mas essa qualquer coisa sempre vai ter um nome. E este nome é chamado de elemento. Então é um grupo formado por elementos. Tu vai juntar um monte de coisa, essas coisas são chamadas de elementos. Vamos pegar um exemplo, e daí nesse exemplo eu vou te mostrar como que a gente pode representar, tá bom? Primeira coisa, sempre que for representar um conjunto, ele é representado por uma letra maiúscula. Então aqui no caso eu usei a letra A. Pode ser A, pode ser B, pode ser C, pode ser D, pode ser qualquer letra que tu queira. Maravilha, certo? Vamos pegar aqui um conjunto formado por números naturais que vão do 1 até o 5. Então olha aqui, ó. 1,2,3,4,5 e assim por diante. Para a gente colocar tudo dentro do grupo, nós vamos usar chaves e tem que ser chaves, não é outra simbologia, sempre chaves e os elementos separados por vírgula ou talvez por ponto e vírgula, tanto faz. Não vai fazer uma barra, não vai fazer nada diferente, é vírgula ou ponto e vírgula. Maravilha? Esta maneira que a gente representou, ela é, digamos, a mais simplista e ela é chamada de representação por enumeração. Tu está enumerando elemento por elemento. Porém, ela nem sempre é muito vantajosa quando a quantidade de elementos é muito grande. Daí a gente precisa entender simbologia matemática para que a gente possa representar por uma maneira chamada de representação por compreensão, onde eu tenho que compreender uma leitura. Observe aqui, ó, ainda continua sendo o mesmo conjunto. Nossa, professor, mas agora está mais esquisito. Pode ser que esteja mais esquisito inicialmente, mas representa a mesma coisa. Aqui eu estou falando que x pertence aos naturais, tal que o x é maior do que 0 e ao mesmo tempo menor do que 6. Número natural maior do que 0, o primeiro é 1. Número natural menor do que 6, o primeiro é 5. Então, por mais esquisito que possa parecer para vocês, esta simbologia aqui representa o mesmo conjunto. Professor, tu tá falando, mas eu já tô olhando para baixo. Ali tu fez um balãozinho e colocou os elementos. Sim, isso é uma outra maneira de representar a representação pelos diagramas, os diagramas de Venn. Então tu vai fazer um espaço fechado, pode ser qualquer coisa. Se eu quisesse colocar assim, ó, uma amebinha aqui, ó, isso aqui não teria problema. E coloca lá, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Coloca os elementos ali dentro, certo? Um único detalhe para essa representação. Muitas vezes a gente faz o auxílio aqui, ó, de uma coisa na frente, digamos um pontinho, talvez um asterisco, para indicar que são elementos separados. Como eles estão jogados aqui dentro, isso deixa mais visível para evitar qualquer confusão. Maravilha? Isso é a representação de um conjunto. Mas basicamente, repito, o que é um conjunto mesmo? Conjunto é um grupo de coisas. Essas coisas serão chamadas de
elementos. Então, é um grupo formado por várias coisas, onde essas coisas são elementos. Porém, o que vai incomodar, digamos, a gente, são as ideias da parte simbólica. Então, uma questão específica sobre conjunto, o cara muitas vezes complica a nossa vida pensando na parte de simbologia. E uma delas já apareceu aqui, ó. Como é que eu fiz a leitura mesmo? X pertence aos naturais. Olha o nome, pertence. Então, a gente vai trabalhar com a ideia da relação de pertinência. Maravilha? O símbolo que a gente usa é essa letrinha parecida aqui com o E. Então, ó, se aparecer isso, eu vou falar que ele pertence. Se aparecer isso, eu vou falar que ele não pertence. Quem pode pertencer ou não pertencer? É sempre da seguinte maneira, ó. É elemento que está relacionado com conjunto. E sempre nessa ordem, ok? Vai aparecer por primeiro um elemento para tu dizer se esse elemento pertence ou não pertence ao conjunto. Então, na verdade, é muito simples, é só uma questão de simbologia. Se eu consigo ter o conjunto montado, eu consigo enxergar o conjunto, é só perceber se o elemento está dentro do conjunto ou não está, ou seja, que ele pertence ou não pertence. Observe, ó, número 2 em relação ao conjunto A. O número 2, ó, ele está dentro do conjunto A, então o 2 pertence ao conjunto A. Agora, olha o número 6. O 6 pertence ou não pertence? Não, ó. O 6 não está no conjunto A, então o 6 não pertence ao conjunto A. Professor, mas isso é tranquilo. É tranquilo porque o conjunto está escrito na forma de enumeração. Então, como é que as provas costumam cobrar, se cobrar apenas isso de conjunto? Ele vai trazer uma simbologia um pouco mais esquisita, na forma de uma compreensão, onde tu é obrigado a fazer a leitura, a compreender toda a estrutura, para daí depois tu colocar se pertence ou não pertence, tá bom? Mas um detalhe importante é esse aqui, ó. A gente só vai utilizar nesta ordem aqui, quando for elemento relacionado a um conjunto, ok? E aí vem um pequeno problema. Professor, e aqui agora? Se eu coloco desta maneira, está certo ou está errado? Escutei? Escutei, isso mesmo, está errado, porque deve ser elemento relacionado ao conjunto. E quando eu coloquei chaves nesse 2 aqui, ó, este cara é um conjunto que eu vou relacionar com outro conjunto. Então, com certeza, isto que está aqui está errado. Cuidado com isso. Isso é uma sacanagem que a prova pode fazer. Ele mistura, porque daí tu olha, ah, mas o 2 está aqui dentro, mas é o 2 sozinho. Eu estou colocando o 2 entre chaves. Ao colocar o 2 entre chaves, ele virou conjunto. Então, eu tenho o conjunto relacionado com conjunto. E quando isto acontecer, nós estamos trabalhando com algo que é chamado de subconjunto. Então, para que um conjunto esteja relacionado a outro conjunto, nós chamamos de subconjunto. Aí vem a definição do que vem a ser um subconjunto. Vamos lá. Para que um conjunto, vamos pensar que é a mão esquerda, ó. Para que um conjunto seja subconjunto da minha mão direita, ó, de outro conjunto, o que a gente precisa? Que todos os elementos desse conjunto também pertençam a este conjunto aqui. De novo, então para que eu tenha um subconjunto, todo mundo que está nesse carinha, que eu vou chamar de subconjunto, tem que pertencer a esse outro conjunto aqui. Esta que é a ideia. Então, sempre vai ser um comparativo entre dois conjuntos. Maravilha? Então, a gente vai trabalhar com conjunto relacionado também com conjunto. E olha a simbologia que aparece ali pra gente. É aquela que parece um C, só que ora pode estar voltado para o C, digamos, normal, ora ele vem ao contrário. Quando está no sentido normal, ele é chamado de está contido. Quando vem ao contrário, significa contém, ok? Então, observe aqui, ó. 1, 2 e 3. Entre chaves é um conjunto. Todos esses elementos, olha aqui, ó. 1, 2 e 3 também pertencem a A. Então, este conjunto é um subconjunto de A. Ou seja, ele está contido em A. Se eu quiser inverter a ordem, não tem problema, mas continua a mesma ideia, ó. 1, 2 e 3. Tem aqui, ó, 1, 2 e 3.
1, 2 e 3 continua sendo, os elementos continuam sendo elementos que também pertencem ao A. Então, este é um subconjunto de A. Só como está escrito em ordem contrária, agora eu falo que A contém esse conjunto que a gente criou. Maravilha? Então, detalhe, que quero que tu guarde. Como tem essa dupla simbologia, então C hora apontado para um lado, hora apontado para o outro, vai guardar da seguinte maneira. Sempre a boca aberta para o conjunto que tem mais elementos. Então, observe aqui, ó. O conjunto A tem mais elementos, por isso que a boca está aberta para ele, ó. O conjunto A tem mais elementos. Então não importa a ordem, o importante é que eu estou pensando em subconjunto. Todos os elementos de um conjunto pertencem a outro conjunto. Então é a ideia de um subconjunto. Maravilha? Tranquilo? Agora o seguinte, olha aqui, ó. Se por acaso nem todos os elementos pertencerem, eu não posso usar falando que está contido ou contém. Então tu vai usar a mesma ideia daqui, ó. A gente simplesmente risca e daí negativo, ó. Então, 2, 4 e 6. Todos os elementos pertencem a A? Não. Esse aqui não pertence a A. Então eu não posso falar que este é um subconjunto desse. Professor, então como é que eu faço? Boca aberta voltado para quem tem mais elementos. Então boca aberta voltado para o A. Só que está errado, porque esse pequenininho não é um subconjunto de A. Então o que eu faço? Eu negativo. É só riscar. Ou seja, este conjunto não está contido em A. É uma questão de simbologia. Maravilha? Beleza? Normalmente isso aqui vai aparecer aliado às operações. Tu vai fazer uma operação ou outra, ele vai perguntar se o resultado da operação está contido e assim por diante. Mas na próxima aula de conjuntos, onde a gente trabalha com operações, daí eu entro em detalhes com vocês, tá bom? Agora uma pergunta. E se aparecer A e A? Como que eu relaciono? Simplesmente assim. Ou pode ser que seja assim. Tanto faz. Mas o que eu quero que tu guarde é o seguinte: todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Tem aluno que guarda assim, ó. Ah, um subconjunto é um conjunto menor. Ele não necessariamente precisa ter menos elementos. Ele pode ter a mesma quantidade. Porque a definição diz que tudo que está aqui deve estar aqui também. Para que este cara seja chamado de subconjunto, todos os seus elementos devem pertencer também a este conjunto que está aqui. Então, ó, todos os elementos de A pertencem a A. Então, A está contido em A. Todos os elementos de A pertencem a A. Então, A contém A. Deu para compreender a ideia? Essas são simbologias muito importantes. Fique atento. Para quem vai estudar na sequência função, toda função depende da teoria de conjuntos. Então, não dá para ser esquecido, beleza? Eu vou apagar o quadro e a gente vai continuar a aula com algumas outras simbologias. Vamos lá. Vamos lá, então, para alguns nomes especiais de alguns conjuntos. Conjunto vazio, conjunto unitário, conjunto universo e conjunto das partes, tá bom? Começando com esse aqui, ó, conjunto vazio. O próprio nome já nos diz, conjunto que não tem nada, ou seja, ó, não tem nenhum elemento. O que eu quero que tu guarde? A simbologia. Então, quando aparecer um conjunto vazio, vem as chaves sem nada dentro ou este símbolo aqui, beleza? Jamais este símbolo dentro disso. Ou aparece as chaves sem nada, ou a simbologia do conjunto vazio, que é o conjunto que não tem nada dentro. Professor, mas para que serve um conjunto sem nada dentro? Quando tu faz operações, muitas vezes o resultado é alguma coisa que não tem nada. Então, por isso é importante trabalhar com essa ideia, tá bom? Tu pode ter, muitas vezes, um espaço que não tem nada dentro. Imagine quando a gente estava lá na sala de aula, as aulas presenciais. Então, a turma de alunos seria o nosso conjunto, cheio de alunos. Daqui a pouco bate o sinal para ir embora. O que acontece? A sala fica vazia. Todos aqueles elementos foram embora para almoçar e só vão voltar no outro dia. Ou seja, naquele momento, o nosso conjunto está vazio. Beleza? Próximo, conjunto unitário. É o conjunto que tem apenas um elemento. Não tem uma simbologia específica, é simplesmente colocar uma única coisa dentro das chaves. Então pode ser assim, ó. Pode ser lá só o número 1, pode ser só uma letrinha A, não importa, pode ser só um símbolo. Esta passa a ser a tua ideia. Maravilha? Agora, eu quero te dar muita importância para este aqui, ó. O tal do conjunto universo.
Se a gente quiser uma simbologia específica, ele vai ser representado pela letra U. Mas não tem necessidade, tá bom? Eu já vou comentar sobre isso. O importante é que ele vai te dar a ideia do todo. Como assim o teu todo? O todo dentro da onde eu posso retirar a minha resposta, a minha informação. Vamos supor o seguinte, tá bom? A gente acabou de ver alguns exemplos onde eu coloquei um conjunto escrito por diagrama, um conjunto escrito por enumeração e um conjunto escrito por compreensão. Eu vou escrever ele aqui de novo, ó. O nosso conjunto A era formado por X, pertence aos naturais, tal que o nosso X estava entre 0 e 6. Nesta simbologia aqui, a gente já tem a ideia do conjunto universo. Professor, mas não está escrito a letra 1, foi o que eu falei. Não tem necessidade de representar um conjunto universo pela letra U. O conjunto universo, ele é o contexto da onde eu posso retirar as informações para montar o meu conjunto. E onde é que isso está escrito aqui, ó? Aqui. X pertence aos naturais. Então, eu estou te dizendo dentro da onde que eu vou retirar a informação. Porque quando eu escrevo X pertence aos naturais, eu não tenho o conjunto A, mas eu estou dizendo dentro da onde que eu vou retirar a pesquisa. Por quê? Ao colocar essa simbologia, pelo fato de eu saber que eu só posso utilizar número natural, por causa que seria o meu conjunto universo, o conjunto fica bem descrito. É o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Agora, imagine que a gente tivesse mudado aqui, ó, e aqui fossem os números reais. Não seria só o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Entre 0 e 6, quantos reais existem? 0,1, 0,2, 0,3, 1,4, 1,00022, 2,3555789, ou seja, tem uma quantidade infinita de elementos. Então, essa é a ideia do nosso conjunto universo. Ele explicar dentro da onde que a gente pode retirar as nossas informações. Quer ver um exemplo como isso faz diferença até para resolver conta super simples? Olha a continha aqui, ó. Resolver a equação 2x menos 1 igual a 0. Ao resolver essa equação, tu fica lá com 2x menos 1 igual a 0, 2x igual a 1, x igual a meio. Pronto, resolveu. Agora, qual que é a tua resposta de verdade? Depende daquilo que a tua prova considera como conjunto universo. Se eu coloco que o conjunto universo são apenas números inteiros, o meu conjunto solução passa a ser vazio, porque a resposta que eu encontrei não pertence a este meu conjunto universo. Agora, se eu falo que o conjunto universo estão todos reais, então beleza, de boa. O meu conjunto universo passa a ser algo que abrange a minha resposta, portanto, o conjunto solução pode muito bem ser meio. Deu para compreender? Então, cuidado com isso. Quando eu coloco no quadro que o conjunto universo ele representa o teu todo, é o todo dentro da contextualização de cada exercício. Muitas vezes, um exercício interpretativo, ele traz o conjunto universo na própria escrita dele. Então, daqui a pouco ele vai assim, blá, 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 considere para descobrir lá o número de pessoas. Então, eu estou trabalhando com um problema onde ele enrola, mas eu quero achar o número de pessoas. Tu pode encontrar uma resposta quebrada, tipo meio, por exemplo. Ah, o cara lá se quebrou inteiro, professor, então ficou só metade dele. Não, tá bom? Então, tu vai trabalhar com números inteiros quando for, por exemplo, número de pessoas. Deu para compreender mais ou menos a ideia? Então, conjunto universo, ele passa a ser o nosso todo, beleza? Fique bem atento a esses nomes, principalmente conjunto vazio, em relação à sua simbologia. Conjunto unitário, só para ter a ideia. Agora, conjunto universo, ele passa a ser o mais importante. É sempre da onde a gente vai retirar a informação. Maravilha? Agora, para fechar essa aula, o tal do conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? Ele é um conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Todos os subconjuntos de um conjunto. Por exemplo, vamos pegar lá, o conjunto A. Vou escrever todos os seus subconjuntos. E a simbologia de conjunto das partes passa a ser P, abre parênteses, o nome do conjunto. Então pode ser que eu pegue só o número 1, ó. Só o número 1 vai ficar aqui o 1 entre chaves, porque é um subconjunto. Só o 2 entre chaves. Só o 3 entre chaves. E eu vou combinando eles, tá bom? Vou fazer uma chave maior aqui, para não ficar apertado para vocês, eu vou fazer aqui embaixo, tá bom? Ó, vamos pegar aqui uma chave maior. Daí aqui depois, vou combinar
1 e o 2, ó. 1 e o 2. Vou combinar depois lá o 2 e o 3. Daí continua combinando eles. Depois vou combinar lá o 1 e o 3. Beleza? Depois continua combinando. Tem mais alguma combinação que use os dois números? Professor, agora eu uso 2 e 1. A ordem, ela não interfere. Escrever 1,2 ou 2,1 é a mesma, tá bom? Então não gera conjunto novo. Aí o que vai acontecer? Tem mais um aqui que eu posso pegar, ó. Eu posso pegar o próprio conjunto A, a gente acabou de ver. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então quantos já encontrei, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá faltando 1. Quem grita aí atrás da câmera para mim? Quem grita aí atrás do computador, atrás do celular? Qual conjunto que é? Conjunto vazio. E aqui está uma definição que eu quero que tu guarde e não esqueça nunca mais. O conjunto vazio está contido em todo e qualquer conjunto. Todo e qualquer conjunto contém o conjunto vazio. Quer deixar anotado aí, ó? A contém o conjunto vazio. O conjunto vazio está contido em A. E isso vai valer para qualquer conjunto. Fique muito atento quanto a isso. Então, toda vez que tu for achar todos os subconjuntos de um conjunto, tu vai combinar todos os elementos individual, 1 a 1, 2 a 2, se tiver mais, 3 a 3, 4 a 4, 5 a 5. Não esquecer que ele próprio é subconjunto. Então, se é o conjunto A é subconjunto dele próprio e o vazio. O vazio é subconjunto de todo mundo. E olha o que eu falei, é subconjunto. Então o vazio está contido. Cuidado que a prova é sacana, vai escrever assim, ó. O vazio pertence a todo e qualquer conjunto. Errado, ele não pertence, ele não é um elemento, ele está contido. É uma definição matemática. A definição vem para uma demonstração por absurdo, é uma coisa um pouco estranha, tá bom? Mas matematicamente ela vale, então fique muito atento quanto a isso aqui. Então olha quantos elementos você encontrou, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São ao todo, ó, 8 os subconjuntos de A. Por que eu escrevi aqui que são ao todo 8? Porque a prova, quando pergunta isso, ele pergunta exatamente essa quantidade. E para que a gente ache essa quantidade, a gente sempre vai fazer uma potência de 2. Olha esse 8 aqui, ó. Esse 8, ele na verdade é 2 elevado à terceira, ó. Porque são 3 elementos que eu tenho. Então, para qualquer conjunto que tu venha achar todos os seus subconjuntos, vai ser assim, ó. São sempre 2 elevado a n, o total de subconjuntos, onde este n é número de elementos. Então, lembra aquele primeiro conjunto, ó? Quantos elementos tinham este conjunto aqui mesmo? Este conjunto tinha ao todo 5 elementos. Então, quantos subconjuntos ele vai gerar? 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta são 32. Então já imaginou tu ter que escrever todos os 32? A prova não vai pedir isso. A prova pede a quantidade. Então não esqueça que a quantidade passa a ser 2 elevado a n. Maravilha! Aula completinha com toda a parte simbólica. Nosso próximo encontro a respeito de conjuntos, vou trabalhar com a parte das operações. Então fiquem bem atentos, não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Qual o canal mesmo? Na Estrada com os Profs, ativa o sininho, aproveita e segue a gente onde também? Lá no Instagram. Sabe por quê? Porque agora eu vou te passar um desafio da aula de hoje e eu quero que tu responda exatamente lá no meu Instagram, na Estrada com os Profs. Então fica aí, eu apago o quadro e vou lançar o desafio para vocês. Desafio no quadro, tá aqui o conjunto A e eu quero que tu complete isto que está aqui no quadro. 2 com A, 2 entre chaves com A, 2 entre duas chaves com A, usando pertence, não pertence, está contido. Vai usar 3 símbolos para 3 estruturas, um em cada um. Tá lançado o desafio, aguardo a resposta de vocês lá no meu Instagram, na Estrada com os Profs. Abraço, até a próxima!